Rick Sanchez, o cientista supremo, o homem que desbanca deuses, políticos e também a física. O cara que, em teoria, é mais inteligente que qualquer ser vivo no universo. Mas e se eu te dissesse que o Rick Sanchez nunca foi um gênio? Que a série construiu um personagem que parece brilhante, mas é, bem na prática, um adolescente emocionalmente preso no seu próprio ego. Você vai perceber que tudo isso aqui não é só uma provocação, é uma desconstrução de um mito que muita gente abraça porque dói muito menos do que admitir que o Rick Sanchez é, no final das contas, um fracasso existencial, com um marketing absurdo. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando novamente de Rick e Morty e mergulhando na personalidade de alguns personagens, algo que adoramos fazer nesse canal aqui. E talvez o personagem mais profundo de Rick e Morty, nosso querido Rick, é apresentado como um cientista que pode criar qualquer coisa imaginável e talvez inimaginável. Portais, armas de destruição em massa, inteligências artificiais e tudo mais. Mas isso não é basicamente inteligência pura, é um atalho narrativo e você vai entender o que carambas eu tô querendo dizer agora. A série nunca se preocupa em explicar como ele chega nessas brilhantes situações, simplesmente ele é inteligente. A tecnologia é só simplesmente final, um simples resultado. O que importa não é a ciência, mas o espetáculo da própria ciência. E aqui está o truque. Nós, como público, acabamos confundindo ter respostas rápidas como ser um completo gênio. O Rick é como aquele cara que cola na prova, acerta tudo e sai rindo que estudou bastante. Parece bastante esperto, mas está queimando o seu próprio potencial. Porque no final das contas, ele consegue muito mais do que isso, mas ele está se limitando. Eu realmente acabo ficando num dilema, se o Rick é realmente inteligente ou se ele é só preguiçoso. Talvez muito preguiçoso. Se ele realmente fosse todo esse gênio, ou se ele fosse só preguiçoso, ele usaria o seu intelecto para construir algo realmente duradouro. Mas tudo que ele cria, ele mesmo destrói. E tudo que ele cria se destrói. Destrói o próprio Rick. Armas, até relações e universos inteiros. Essa é a marca registrada dele, usar a sua genialidade para se enterrar ainda mais fundo num buraco que ele próprio está cavando. É o comportamento que a psicologia chama de autossabotagem crônica. Que nome gigante é isso? Bem, é muito ligada às pessoas que não conseguem lidar com a sua própria vulnerabilidade. O Rick, no final das contas, não constrói nada duradouro porque ele está preso na ilusão de que nada importa, naquele niilismo que a gente já falou aqui no canal e que é tão representado no show. Mas a verdade, a realidade é que essa filosofia do nada importa, todos nós vamos morrer, não vem dele ser um gênio, não vem de iluminação, não vem de inteligência. Na verdade, vem do medo. Medo de tentar e falhar, o medo de não conseguir, um medo talvez de descobrir que não seja tão inteligente quanto ele diz ser. E a gente volta no ponto do niilismo, que pro Rick não é nada profundo. É, na verdade, um narcisismo puro, pintado com uma tinta existencialista. Se a gente parar e analisar bem, na verdade ele não acredita que nada importa. Ele acredita que nada importa se não for sobre ele no final. Se eu, Rick, não estou inserido nesse contexto, e se esse assunto não diz respeito a mim, realmente, talvez isso aqui não importe. Pelo menos pra mim, Rick. Por isso, a maioria das coisas na série gira em torno do seu grande, gigantesco ego. Cada aventura, cada piada, cada conflito gerado na série é um reflexo do Rick tentando reafirmar para si mesmo que ele é superior, que ele é mais inteligente, que ele é melhor do que qualquer um dos personagens que cruzarem o seu caminho na série. E meus amigos, a cada vez que a série confirma e reforça isso sem nem questionar, ela traz uma armadilha muitas vezes não percebida para o público. Você quer ser como ele. Ele é livre, ele é poderoso, ele não liga com nada, ele acha que nada importa. Você deveria pensar como ele. Mas será que essa liberdade sem nenhum propósito não seria apenas mais uma prisão? Uma prisão muitas vezes triste, depressiva e talvez sem nenhuma perspectiva. Mas sabe uma coisa muito engraçada, talvez cômica? A série Rick and Morty já brincou com a desconstrução do Rick, desse personagem narcisista, mas nos últimos anos a série tem se apoiado na caricatura desse Rick das primeiras temporadas do Bad Boy para continuar a ter a audiência que eles um dia já tiveram. E é algo que eu já comentei aqui no canal, acontece com vários personagens, a tal da flanderização. Os personagens
acabam se tornando uma caricatura do que realmente já foram. Os traços que antes mais se destacavam nesse personagem agora são o que definem esse personagem. Rick, que era um cara inteligente, entre aspas, um narcisista do caramba, um cara depressivo e um baita de um pé no saco, um bêbado, se transformou apenas e somente nisso. Não há mais nenhum outro desenvolvimento e profundidade para esse personagem. Quanto mais exagerado ele fica, menos camadas ele agora tem. A genialidade que esse personagem tinha foi trocada por piadas e por caricaturas que lembram os momentos áureos do show. Aquele cara completamente quebrado, que tinha o potencial de um cientista incrível, se transformou nas suas caricaturas e, na verdade, virou exatamente o que a série dizia zombar, um ícone pop para simplesmente vender camisetas. Então, se a gente olhar friamente, o Rick não é o exemplo do intelecto, se é que existe um exemplo do que é o intelecto. Ele é um exemplo de algo que realmente existe, um exemplo perfeito de como desperdiçar talento. E eu sei que você conhece, já viu, ou sabe de algum caso onde o talento foi completamente desperdiçado. Todo o seu brilhantismo é apenas um combustível para alimentar vício, para continuar as suas fugas e também a sua destruição. A lição não é que o Rick é incrível. Na verdade, a lição é que se você usa a inteligência para evitar encarar a si mesmo, para evitar olhar no espelho, você vai acabar tão perdido quanto o Rick Sanchez. E no meio disso tudo, no meio de todo esse caos, a série nunca diz isso diretamente pro fã. Ela nunca diz que esse cara que é idolatrado, na realidade, na vida real, seria um cara insuportável, provavelmente solitário, até o seu último dia. E seria um cara que a série deveria fazer você não tentar ser. Seria um exemplo claro de como destruir todo o potencial dentro de você. Então, meus amigos, minhas amigas e todos vocês aqui, Rick Sanchez nunca foi sobre genialidade, sobre ser uma pessoa muito inteligente. O personagem sempre foi como nós projetamos nossos desejos em um personagem que parece ter tudo, mas não tem nada. Um personagem que desperdiça tudo que ele tem e acaba com nada. No fundo, o Rick é um aviso em forma de personagem de caricatura. Você pode ter tudo, mas se não estiver ciente disso, vai sempre achar que não tem nada ou vai simplesmente jogar esse tudo pela janela, sem ao menos desconfiar. Como sempre, deixe aqui o seu comentário sobre o personagem do Rick Sanchez. Você idolatra ele e acha que ele é um cara incrível? Ou você acha que ele é um baita de um pé no saco que, se existisse na vida real, seria um cara indigesto? Aquele cara que é muito difícil ficar do lado dele porque ele não para de reclamar um segundo sequer, mas que talvez tenha um potencial para ser algo grande, mas ainda não percebeu. Deixa aqui o seu comentário, eu gosto muito quando vocês comentam. Como sempre, se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.